Olá, queridos amigos, internautas. Estamos hoje transmitindo ao vivo aqui de Santa Rosa del Mondaí, no Paraguai, da Rádio Sol 89.9 FM, no programa Grandes Louvores. Logo em seguida nós estaremos ministrando a palavra de Deus a todos vocês, internautas, e também a todos os ouvintes do programa Grandes Louvores, que é apresentado pelo radialista, também locutor, Dimas Filho, que vai conduzir ou conduz esse programa Grandes Louvores todos os domingos das 18 horas até as 20 horas. Em seguida, vamos ministrar a palavra de Deus para vocês que aí estão nos acompanhando. Essas são as palavras do Senhor Jesus. É assim que Jesus nos trata. Tem que adorar. Ele vai nos lapidar conforme merecemos as lapidações do Senhor Jesus, hein? Eita, paz do Senhor. Eu sou Neide, na 89.9. Gente, obrigado pelo carinho. 0983-166-333 e 0982-449-288. Grandes louvores. Aqui você escuta aquele hino que toca no seu coração, aquele hino que traz a mensagem do Senhor Jesus, aquele momento que você precisa muito de estar perto de Deus. Precisa muito que Deus alivie o seu coração. Precisa muito que Deus fale com você. Pode ser essa noite, se você quiser. É só você deixar Deus, quando bater na sua porta do seu coração, abra o seu coração. Deixa a palavra do Senhor te visitar, vai. Já está aqui no estúdio ao vivo da 89.9. Pastor Dercy, nos fazendo uma visita mais uma vez. Também você pode ter o seu pastor aqui. Só ressaltando uma escritura, gente. A gente traz aqui a palavra do Senhor. Sempre eu repito isso, friso isso. A gente não traz aqui placa nenhuma de igreja alguma. Trazemos a Bíblia, o manual sagrado do ser humano. Aqui não tem debate não, viu? Aqui tem algumas perguntas. Se o pastor, ou a pastora, ou o padre, ou quem quer que seja que estiver aqui no estúdio, estiver preparado, pode responder. Se não, pode respirar fundo. Vou consultar o manual do Senhor Jesus, a palavra sagrada. Na próxima oportunidade eu dou a resposta precisa. É assim que funciona. Aqui não é debate. Aqui chama-se buscar a presença do Senhor. Sentir o Senhor na sua vida. E eu te convido nesse exato momento. Você se esvaziar de tudo desse mundo e deixa a palavra do Senhor Jesus entrar na sua casa, no seu coração. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Pastor, boa noite. Boa noite, Dimas. Boa noite a todos os seus ouvintes deste programa Grandes Louvores. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar junto com você, também com a sua grande audiência, para trazer uma breve reflexão da Palavra de Deus e agora também saudando e cumprimentando a todos os internautas que estão nos acompanhando. Estamos ao vivo também pelo Facebook. Então estamos saudando a todos os ouvintes que estão escutando por intermédio da Rádio Sol e também a todos os ouvintes que estão assistindo por intermédio da live. Mais uma vez, lhe agradeço, Dimas, você e também ao Dr. Itamar Koenig pela oportunidade a nós concedido. Pastor, as demais ouvintes que querem acompanhar a live pelo Facebook, qual o Facebook que manda um convite para a live? Está no meu Facebook, Pastor Dercy de Arruda Vogler. Então as pessoas que enviarem para mim o convite, a gente vai aceitar e aí vão acompanhar a live ao vivo também. Então o espaço está, em primeiro lugar,
autorizado por Deus, e que o Senhor seja a pessoa que traga a palavra do Senhor, que Deus fale pela sua boca nessa noite de hoje. Fique à vontade, pastor. Amém, Dimas. Muito obrigado. Eu quero, nesta noite, poder compartilhar com todos os ouvintes, com os internautas, uma palavra de Deus que venha calhar com esse tempo, com estes dias que nós estamos atravessando. Tempo de quarentena, tempo de isolamento social, enfim. A palavra de Deus para nós, ela se encontra no livro de Números, no capítulo de número 14. Livro de Números, capítulo de número 14. Nós vamos examinar alguns versículos desse capítulo e pretendemos então falar sobre o tema ou sobre o assunto olhando na perspectiva de Deus. O que acontece quando eu me deparo com alguma situação, com algum problema, e eu começo a olhar isto com uma perspectiva divina? Que mudança há? O que é que acontece? É sobre isso que eu quero pensar com todos vocês nesta noite. E o texto bíblico, então, Números, capítulo 14, e vamos iniciar com o versículo 6, 7 e 8, que diz assim: E Josué e Calebe, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel, terra boa. Eu quero iniciar com vocês dizendo que a maneira pela qual nós enfrentamos os problemas, ou a maneira pela qual nós encaramos os desafios da nossa vida, revela quem de fato nós somos. A maneira como encaramos os desafios nos revela a visão que temos de nós mesmos. Se somos pessoas valentes, se somos pessoas corajosas, destemidas, ou se somos pessoas frouxas, covardes. A pessoa que foge do problema, a pessoa que foge da situação, não é tido como uma pessoa valente. Nós precisamos aprender a encarar os desafios. Quando olhamos na perspectiva humana, a tendência é sermos tomados pelo pessimismo. Olha que interessante isto. Quando nós olhamos para um problema, quando nós olhamos para uma adversidade, alguma circunstância da nossa vida, na perspectiva humana, a tendência que temos é sermos consumidos pelo pessimismo e pelo negativismo. Se tem uma coisa que Deus não gosta, se tem uma coisa que Deus repudia, é o negativista, é o pessimista. Foi exatamente isto que aconteceu com os espias que o Moisés, nesse texto bíblico aqui, enviou para espiar a tão sonhada terra prometida. Veja que interessante. Dos 10 espias, um número consideravelmente grande, eles olharam para trás.
Eles desanimaram. É interessante que esses 10, eles defamaram a terra. Apenas deles 2 que tiveram um pensamento positivo. Olharam na perspectiva divina. Se acontecer isso conosco, seremos condicionados e limitados pela nossa condição e capacidade. Esta é a grande verdade. Quando a nossa visão passa a ser na perspectiva divina, na perspectiva de Deus, então logo o nosso coração se enche de otimismo. Deus é otimista. Deus não pensa de forma negativa. Então começamos a ganhar mais força, a ganhar mais propriedade para impedir os ataques do inimigo contra a nossa vida. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de isolamento, um tempo de distanciamento social. E como é que você tem olhado esse tempo? É uma pergunta retórica. Como você tem olhado esse tempo? Tem olhado na perspectiva humana ou tem olhado na perspectiva divina? Na perspectiva de Deus. Se você olhar a situação que estamos vivendo na perspectiva humana, você vai se desanimar. Você vai ser tomado pelo pessimismo. Você vai ser consumido pelo negativismo. Agora, se você olhar a situação pela perspectiva divina, pela perspectiva de Deus, então, logo em seguida, você vai ser fortalecido, você vai ter ânimo. Quando olhamos a partir da perspectiva de Deus, produzimos em nós alguns benefícios. Que benefícios são esses? Que nós produzimos em nós quando encaramos a adversidade, quando encaramos o problema, olhando pela perspectiva divina. Como isso acontece? Ou que virtudes afloram em nossa vida? Quando olhamos e quando encaramos a situação pela perspectiva divina. Vejam só. Quando olhamos na perspectiva de Deus, somos tomados, ou seja, somos revestidos. Somos revestidos por um espírito de coragem. O versículo 9 desse capítulo 14 do livro de Números diz isto para nós, que precisamos ter coragem. Enxergamos o que Deus está fazendo. Quando somos tomados e revestidos de coragem, nós não olhamos na perspectiva humana. Nós olhamos na perspectiva divina. E então, o que acontece? Nós enxergamos como Deus enxerga tal situação. É esse espírito de coragem e de fé que tem faltado hoje em muitos cristãos. Em muitas pessoas está faltando esse espírito de coragem porque não conseguem enxergar outra coisa a não ser limitações. Olha que profundo isto. Muitas vezes nós nos deixamos ser levados e conduzidos pelo pessimismo, pelo negativismo, e não conseguimos enxergar nada mais além do que limitações. Limitações como, por exemplo,
eu não posso, eu não vou conseguir, essa situação não se resolve mais, isto não tem como resolver, já foi longe demais, já perdeu-se o controle da situação. Isto é um olhar através da perspectiva humana. Agora, quando nós olhamos a partir da perspectiva de Deus, então nós vamos nos deparar sempre com uma solução. Sempre Deus trará uma solução. Sempre haverá uma saída. Sempre haverá uma porta aberta, uma porta de escape. E por esta porta entramos e somos salvos. O espírito de coragem e de fé nos impulsiona e nos torna pessoas criativas. Nos faz acreditar que tudo é possível. Você acredita que tudo é possível? Você acredita que é possível vencer esta situação que você está vivendo? Se você acredita nisto, então você está olhando na perspectiva divina, na perspectiva de Deus. Agora, se você diz, não tem jeito mesmo, já fugiu-se do controle, já não tem mais solução, então você está olhando na perspectiva humana, na sua própria perspectiva. O que é que acontece ou quais os benefícios que nós atraímos quando olhamos na perspectiva de Deus? Enfrentamos os matadores de sonhos. Enfrentamos os matadores de otimistas sem amargar o coração. O versículo 10 do texto que nós lemos diz isso. Então pediram a toda a congregação de Israel que apedrejassem os 2 espias que trouxeram uma mensagem positiva. Pediram que eles fossem apedrejados. Porém, a glória de Deus apareceu na tenda da congregação de Israel. Por que é que isso aconteceu? Porque os 2 espias enfrentaram os matadores de sonhos, os matadores de otimistas, sem causar mágoa e ressentimento ao coração deles. O que tem de gente querendo matar otimistas por aí? O que tem de pessoas tentando matar sonhadores por aí? Não é brincadeira. É demais. Quer seja porque não conseguem olhar para o otimista na perspectiva divina, ou quer seja por inveja, ou por não entender qual é o propósito e a vontade de Deus. Deus tem uma bênção, Deus tem uma graça para todos nós. Todos nós. Todos nós somos alvos das bênçãos de Deus. O que precisamos é olhar para as situações na perspectiva divina. A palavra de fé e otimismo de Josué deveria ter acordado o povo para o fato de que Deus os colocaria dentro da terra prometida. A mensagem desses 2 espias, Josué e Caleb, deveria ir contra a mensagem dos outros espias que eram negativistas, que não tinham um pensamento otimista da situação. Deus tinha dito anteriormente: eu vou dar a vocês a terra prometida.
A terra é de vocês. Entrem e conquistem. Mas o pessimista, mesmo tendo uma palavra de Deus para entrar na terra, para possuir a terra, mesmo assim, ele traz medo, espanto e pavor para as outras pessoas. Olha que interessante isto. Apenas Josué e Caleb trouxeram uma mensagem positiva. Vamos, pessoal! Ei, vamos à luta! É isso que eu estou dizendo para você nesta noite. Desperta! Levanta-te! Vamos à luta! Vamos vencer! O nosso Deus é maior. Nada fugiu do controle do Deus Todo-Poderoso. Olhe para a situação em uma perspectiva divina e verás que há solução. O que mais nós produzimos quando olhamos na perspectiva divina? Somos guardados da murmuração e da rebelião. Uma coisa que Deus não resiste é o murmurador. Depois nós vamos ver que Deus consumiu os murmuradores. Por que é que Israel ficou andando 40 anos em círculo pelo deserto? Para que os murmuradores fossem extintos da nação israelita. Deus não quer murmurador. Deus não quer medroso. Deus não quer covarde. Só murmura quem não entende o processo do trabalhar de Deus. Olha que interessante. O murmurador não consegue entender o trabalhar e o agir de Deus. O pessimista não consegue ver isto. O otimista, ele consegue ver, tem solução, é possível. Só murmura quem não consegue enxergar o que Deus está fazendo. Querido amigo, querido ouvinte, querido internauta que está me acompanhando nesta noite, eu queria que você abrisse os teus olhos e olhasse ao teu redor. E olhasse ao teu redor. Deus está fazendo algo. Deus está proporcionando alguma coisa. Abra os teus olhos e veja. Abra os teus olhos e enxergue, contemple as maravilhas do Deus Criador. A murmuração leva à rebelião, e todo murmurador se torna um rebelde. Por mais que a murmuração seja contra um líder, escute isso que eu vou te falar. Por mais que a murmuração seja contra um líder ou até mesmo contra uma autoridade, ela se torna contra Deus. Pois é Ele, é Deus quem constituiu tanto o líder, tanto quanto a autoridade. É uma área que nós precisamos trabalhar muito no nosso coração, para não cairmos na murmuração, para não murmurarmos contra Deus enquanto murmuramos contra uma autoridade. Pastor, mas a autoridade é ruim, mas é Deus quem o constituiu. É Deus quem colocou lá. Vocês que acompanham o nosso ministério pela rede social, vão ver lá no Facebook que nós postamos uma situação
constrangedora que aconteceu conosco, com algumas autoridades. Porém, não a murmuramos, porque queira ou não queira, essas autoridades foram constituídas por Deus. Se elas estão lá, é porque Deus permite que elas estejam lá. Se você não gosta da autoridade, se você não gosta do seu líder, a Bíblia recomenda orar por elas, abençoar. E quem vai cuidar da situação não é eu, não é você. Quem vai cuidar da situação é o próprio Deus, quem o constituiu. O que mais acontece quando nós olhamos a situação na perspectiva divina? Não corremos o risco de ter o mesmo fim dos pessimistas. Isso que eu vou falar agora é forte, é profundo, porém é real. Os versículos 37 e os versículos 38 do texto que nós lemos diz que os homens que Moisés mandara para espiar a terra e que ao voltarem fizeram com que o povo murmurasse, fizeram com que toda a congregação de Israel caísse na murmuração, infamando e difamando a terra prometida. Olha só o versículo 38 do capítulo 14 do texto que nós lemos. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. O que é que nós aprendemos desses versículos? Nesse texto aprendemos que os pessimistas morrem. O cristão que olha para si mesmo, quer seja para constatar que é frouxo, quer seja para constatar que é medroso, quer seja para constatar que é desvalorizado ou super desvalorizar, pode ser consumido. Uma praga pode pegar. Isso não é uma profecia. Isto que nos está ensinando é a Bíblia. E eu creio que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus permitiu que os pessimistas, Deus permitiu que essas pessoas que vivem pensando negativo fossem mortos. Sabe por quê? Para não contaminar o restante da congregação de Israel. Olha que responsabilidade nós temos. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a tua responsabilidade? É anunciar coisas boas. É semear coisas boas. É semear ao coração das pessoas otimismo. É possível. Vai dar certo. Vai se abrir um caminho. As possibilidades de vencer são maiores do que as possibilidades de perder. Esta é a grande verdade. Escuta só. Os otimistas são preservados. Os otimistas sempre são sobreviventes. Pense de forma otimista e viva. Pense que vai vencer tal situação, independente de qual é a situação que você esteja vivendo. Pense que vai vencer. Mentalize isto na sua mente, claro, no seu coração, na sua alma, que é a sede das suas emoções, no seu espírito, que é aquele que nos liga diante de Deus. Pense nisto, eu vou vencer, eu vou superar, e o nome do Senhor, meu Deus, será glorificado. Eu quero concluir com você, ouvinte da rádio, e também você internauta que está me acompanhando.
quero te fazer duas perguntas retóricas. Claro que não precisa você me responder, já estou dizendo perguntas retóricas. Qual tem sido a sua perspectiva? Hein? Qual tem sido a sua perspectiva? A sua perspectiva tem sido uma perspectiva divina ou uma perspectiva humana? Qual tem sido a sua perspectiva? Quando a perspectiva de Deus invade a nossa mente, quando a perspectiva de Deus invade o nosso coração, somos tomados por um espírito de coragem. Você internauta que está me assistindo, nós estamos ao vivo aqui da Rádio Sol 89.9 FM, aqui de Santa Rosa del Mundaí, no Paraguai. E eu estou dizendo a você, ouvinte, e a você, internauta, quando a perspectiva de Deus entra em ação na nossa mente, no nosso coração, nós somos tomados por um espírito de coragem e fé. Enfrentamos os matadores de sonhos sem perder o foco. Não permitimos que os murmuradores nos contaminem e temos a confiança quanto ao final da nossa jornada. Somos guardados para desfrutar das bênçãos que a nós foram prometidas através de uma promessa da parte de Deus. Eu queria que você guardasse esta reflexão nesta ocasião. Eu queria que você guardasse esta palavra de Deus para a sua vida. Quando nós olhamos na perspectiva de Deus, somos tomados por coragem. Enfrentamos os matadores de sonhos. Somos guardados da murmuração. E não corremos o risco de ter o mesmo fim dos pessimistas. Ao contrário, somos cheios de fé, cheios de coragem. E vamos seguir em frente. Eu quero lhe animar nesta ocasião. Aonde quer que você esteja ouvindo, aonde quer que você esteja assistindo, eu quero lhe animar. Quero dar a você ânimo. Seja forte. Seja corajoso. Não seja covarde assim como estes espias que viram uma terra muito boa. Uma terra que produzia leite e mel em abundância. E trouxeram uma mensagem negativa para os seus irmãos. Vamos pregar, vamos ensinar, através da nossa vida, através do nosso estilo de vida, uma mensagem poderosa de otimismo. Por mais difícil que seja a situação, nós vamos vencer. Vamos alcançar a graça e a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Eu quero finalizar esta parte com você, internauta. Nós continuamos aqui na Rádio Sol, conversando com o radialista Dimas Filho. Mas eu quero orar por você, internauta. E depois nós oramos também pela vida dos ouvintes aqui da Rádio Sol. Você, internauta que me acompanhou, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E nunca olhe a situação apenas pela perspectiva humana. Olhe a situação pela perspectiva de Deus. E você vai ser vitorioso. Você vai ser vitoriosa em nome de Jesus. Eu quero orar por você e junto com você neste momento. Amado e querido Deus, agora eu quero te agradecer por esta palavra que ministramos. Também quero pedir uma bênção especial sobre a vida de todos os internautas que me acompanharam, sobre a vida de todos os ouvintes desta emissora. Que todos sejam tomados pela fé, que todos sejam tomados por um espírito corajoso e que todos nós possamos olhar pela perspectiva de Deus, pela perspectiva divina
e sejamos vitoriosos, vitoriosas, e o teu nome seja glorificado. Assim oramos, em nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Finalizamos a nossa live, mas seguimos aqui na emissora com Dimas Filho.